professora Vivian Hagen, e ela vai estar falando sobre a temática Espiritualidade e Saúde em Crianças e Adolescentes. A professora Vivian Hagen, ela é psicóloga, graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui especialização em desenvolvimento humano, ela possui formação em terapia cognitiva comportamental, ela possui uma pós-graduação em terapia cognitiva comportamental em andamento, possui formação em terapia EMDR, ela é mestra em saúde pelo programa de pós-graduação em saúde pela Faculdade de Medicina da UFJF, e sua linha de pesquisa é espiritualidade, saúde e felicidade. Então, professora Vivian, é um prazer tê-la conosco. Muito obrigada desde já pela sua participação e sinta-se à vontade para iniciar quando a senhora quiser. Eu que agradeço, viu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço o convite, estou muito lisonjeada de estar, né, entre grandes nomes aqui. O Jean acabou de falar aqui, meu Deus, que responsabilidade agora minha. Deixa eu colocar aqui o arquivo para compartilhar com vocês. Vocês estão vendo a minha tela direitinho? Ainda não. Pronto, estamos. Muito bem. Então tá, vamos lá, vamos começar a nossa conversa, né, sobre a religiosidade, a espiritualidade e saúde mental em crianças e adolescentes. Coloquei aqui uma frase do Birson para a gente conversar sobre encontram-se no passado e encontram-se até hoje sociedades que não possuem ciências, nem artes, nem filosofia. Ele conta aqui para nós que nunca existiu uma sociedade sem religião. E o André já trouxe para vocês, vou falar de uma forma bem simples, né? Porque a gente já viu que não há um consenso, né? Mas a gente entende sobre religião, um sistema organizado de crenças, práticas e símbolos que objetivam a aproximação do sujeito com o sagrado ou transcendente. Religiosidade descreve um envolvimento religioso, as suas práticas e as suas crenças religiosas. E espiritualidade, essa busca pessoal por questões fundamentais sobre a vida, sobre o que tem significado para mim, sobre a relação com o sagrado, com o transcendente, e o que pode ou não levar a uma prática religiosa. O André também falou para vocês, né, dos tipos de religiosidade, que pode ser intrínseca, aquela que a gente faz quando a religião tem um lugar central na nossa vida, né, e nós temos a necessidade de alocação em harmonia dessas crenças e orientações religiosas. Então, na nossa casa tem Bíblia, na nossa casa a gente faz leitura, a gente faz oração, a gente adapta, né, a nossa forma de viver a essa prática, né, da religião. E a extrínseca é aquela necessidade, a necessidade de se adaptar, né, aos objetivos, é aquela que a gente vai à igreja, que a gente vai fazer o pertencimento ali a algum tipo de culto, né, religioso, e geralmente esse recurso ele vem acompanhado de outros fins, né, geralmente quando a gente tem uma participação na religiosidade extrínseca, a gente tem também um apoio social, a gente recebe consolo de amigos, a gente também se distrai, a gente tem também posição social, né, líder de grupo religioso, enfim. O coping religioso também é outro conceito que o André colocou para vocês, que é muito importante. A gente tem dois tipos de coping, né? O coping religioso positivo, que é a forma de percepção da realidade através de estratégias, né, utilizadas para lidar com as dificuldades do dia a dia, e essas estratégias elas resultam em benefícios no nosso enfrentamento de situações adversas, né, como estresse, favorecendo então a saúde física e mental. No coping religioso positivo eu tenho crenças positivas de que Deus, o transcendente, o sagrado está cuidando de mim, né? Então isso engloba ações benéficas em relação a mim mesmo, aos outros, e a busca de amor e proteção de Deus, a ajuda, o consolo na oração, a leitura religiosa, a busca por perdoar e ser perdoado. No coping religioso negativo, eu tenho estratégias e percepções e ações que acabam gerando prejuízo e dificultando o enfrentamento de situações adversas e difíceis, né? Então, no caso do coping religioso negativo, eu tenho dúvidas, insatisfação sobre a existência, o amor e o poder de Deus, tá? É importante colocar para vocês que eu sou terapeuta clínica, né, cognitivo-comportamental. Então, na terapia cognitivo-comportamental, nós temos ali a estrutura de crenças, né, que norteiam os nossos pensamentos e também vão influenciar nas nossas percepções emocionais e no nosso comportamento. Então,
tudo acontece na forma como eu percebo os eventos externos, tá? Então, por exemplo, a gente teve um contexto de pandemia, né, que está aí até hoje assolando a nossa realidade, né, a nossa rotina. E eu posso ver isso através de uma lente, né, um coping religioso positivo, quando eu vejo que Deus está cuidando de mim apesar de todas as situações, quando eu vejo que Deus está protegendo a nossa família, a nossa casa, independente da gente já ter perdido, né, como aconteceu conosco aqui, algum ente querido, a gente continua desenvolvendo crenças positivas ou não, né, a gente pode ter aí experiência de coping religioso negativo, do tipo, Deus me abandonou, Deus não se importa mais com a gente, tá? E essas percepções negativas, as pesquisas trazem que elas estão diretamente ligadas com índices, né, piores de saúde mental, tá bom? Quais são os mecanismos, então, de impacto da religiosidade e espiritualidade na saúde? A gente sabe que a espiritualidade e a religiosidade, ela vai impactar o estilo de vida e de comportamentos saudáveis, né? Geralmente, as religiões têm aí contraindicações, né, na dieta, falam muito de você cuidar do corpo, naquele sentido do corpo ser o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, né? A privação da violência contra a sua própria vida, contra o próximo, né, baseados naqueles princípios religiosos, o uso de drogas também, porque e também comportamentos sexuais que fazem mal para o corpo. Suporte social, né, a gente recebe esse apoio em quantidade e qualidade quando a gente está imerso no contexto religioso e espiritual. Vai afetar também, né, vai impactar também no nosso sistema de crenças e cognição, né, quando a gente tem aí o locus de controle e modelos que a gente pode seguir, né, o Jean trouxe muito isso, a importância da gente ensinar e mostrar como fazer. Quando a gente tem um envolvimento religioso, a gente, quando o paciente, né, quando o nosso paciente, quando eu falo a gente, eu estou falando de toda a população, tá? A gente percebe que muitas coisas que a gente não sabe, às vezes a gente escuta por ali, né, do tipo, nunca casei, vou me casar. Lá na igreja, eles falam sobre vida conjugal. E às vezes os meus pais não conversam comigo, então eu tenho ali um sistema de crenças e cognição e modelos, né, que eu posso efetivamente seguir. O coping religioso, que nós já falamos, e práticas religiosas de oração, leitura, meditação, experiências espirituais, tá? Então esses são os mecanismos de impacto, os caminhos, né, que a religiosidade e a espiritualidade têm para afetar a nossa saúde. Aí eu coloquei para vocês uma frase do Mauro Amatuzzi, que é o autor desse livro aqui, olha, Psicologia do Desenvolvimento Religioso. Eu vou trazer algumas partes do livro para vocês e já recomendo aí para quem quiser entender mais sobre esse processo, né? Ele vai falar que a experiência religiosa ela tem uma relação estreita com o desenvolvimento, seja no sentido de facilitá-lo, seja no sentido de obstruí-lo. Indiferente não é, a menos que a experiência religiosa seja por demais superficial, sem enraizamento, tá? E eu vou mostrar para vocês por que eu coloquei isso aqui, né? Deixa eu só pular aqui para eu mostrar para vocês esse slide aqui, ó. Por que a gente precisa abordar a religiosidade e a espiritualidade? Porque, olha, a prevalência, né, é muito grande, tanto de frequência, né, de prática, de filiação religiosa. Olha, sem religião são apenas 9,6% dos adolescentes. Essa pesquisa aqui é uma pesquisa do Alexander, inclusive, com a amostra representativa da população brasileira, tá? Apenas 9,6% dos adolescentes não frequentam nenhuma religião, tá? São sem religião. Alguns frequentam mais de uma e eles aqui pontuaram na católico, protestante, espiritismo, afro-brasileiro e outra. Apenas 5% dos adultos estão sem religião, tá? Então, olha só o percentual de sem religião que a gente tem. Que fazem frequência uma vez por semana, uma vez ou mais por semana, 35,1% dos adolescentes e 37,2% dos adultos, tá? E pontuam religião como muito importante, 73,3% dos adolescentes e 83,8% dos adultos, tá? Então, a gente percebe aqui que, pontuando, né, pegando aqui do ponto que ele fala, né, que a experiência religiosa, ela tem uma relação estreita com o desenvolvimento. Por que tem, né, gente? Porque nós viemos de famílias religiosas, né, em sua maioria, né? Em sua maioria,
tá? Pode ser que você está me ouvindo, não, Viva, minha família não, meu pai é ateu, não acredita em Deus e tal, e tudo bem, tá? Mas na maioria, a nossa família vai trazer experiências religiosas ali para nós, tá? E isso vai facilitar ou vai obstruir quando a gente escuta de alguma má experiência, né? O Pargament, ele traz sobre os conflitos religiosos e espirituais, né? O quanto isso vai obstruir o desenvolvimento, né? Essa prática fluida do coping religioso positivo, tá? Então, indiferente não é, né? A menos que a experiência seja bem rasa, né? Sem enraizamento, tá bom? Então, vamos lá para o próximo. O que esse livro aqui, da Psicologia do Desenvolvimento Religioso, traz? Ele traz, eu vou falar muito mais da criança, tá? Que é o nosso objetivo aqui, mas eu vou dar uma pequena passadinha no adulto para vocês saberem também. Primeiro movimento, né, da concepção desse desenvolvimento, dessa interpretação do desenvolvimento da crença religiosa, começou, inclusive, com o Piaget, quando ele postula lá essa relação da criança, né, até 1 ano ali, dela com o mundo, tá? Que ela acha ali que ela é o centro do mundo, né? E tudo é para ela, né? Ela tem dificuldade de divisão de brinquedos, ela tem dificuldade de entender que o mundo não gira em torno dela mesma, né? Então, ela vai estabelecendo ali uma relação dela com o mundo até o 1º ano de idade, 1 ano e meio. Depois, ela começa a estruturar uma relação com os outros, ela começa a aprender a brincar com adultos e crianças, né? Então, ela começa a estabelecer uma diferenciação entre ela e o outro. E depois, ela vai estabelecer também entre ela e ela mesma. Ela vai se entender, né, se identificar ali no processo de desenvolvimento dela. Isso acontece de uma forma natural na vida e vai acontecer também dentro da esteira religiosa, tá? Depois vem o Fowler e vai falar dos estágios aí do desenvolvimento religioso, né? Ele já foi bem assim específico, ele desenvolveu uma teoria dentro da própria crença religiosa e ele vai falar que até 1 ano e meio a gente tem uma fé indiferenciada, tá? Que ela vai potencialmente ali estar estabelecida na confiança que a gente tem e na experiência da mutualidade, tá? Então, meu pai cuida de mim, minha mãe cuida de mim, né? E aí a gente vai estabelecendo essa fé de que as pessoas se importam com a gente. Depois, no 2º estágio, a gente vem para a fé intuitiva, a gente vai ouvindo histórias, né? Histórias a respeito da religião, histórias a respeito dos profetas, né? Das referências que a Bíblia traz, dos santos, né? A gente vai ouvindo as histórias das experiências que as pessoas têm na vida religiosa, e isso a gente vai se apropriando disso através de imagens, de símbolos, né? Então a gente passa, no primeiro momento ali, está endereçado ao outro, né? Que cuida propriamente da gente, depois a gente passa a endereçar isso às coisas que são apresentadas para nós através de símbolos, né? Então o terço, os santos, a Bíblia, enfim, tudo isso gera uma identificação aí e estabelece mais um estágio na esteira religiosa. No 2º estágio vem a fé mítica, né, que é aquela que vem, o 2º estágio é de 7 a 12 anos, e ela vem trazendo aí os significados da fé comum, né, que são apropriados principalmente através de histórias narrativas que dão identidade ao grupo, né? Então, nessa fase, a criança já começa a participar, né, do envolvimento grupal ali, de outros colegas, né, e vai trazendo uma identificação ali, se apropriando de histórias narrativas que trazem identidade ao grupo, né? Tem até muito a ver também com algumas palavras, né, que são muito usadas em algumas crenças religiosas, isso vai gerando identificação. No estágio 3, vem a fé sintético-convencional, que é dos 13 aos 21 anos. E essa fase vai trazer significados da fé que se organizam em conjuntos de crenças e valores sentidos, mais admitidos em virtudes da autoridade e de pessoas significativas ou ao grupo de referência. Então, aqui eu ainda não tenho uma reflexão crítica muito pessoal, né? Mas eu me identifico muito com o outro e eu acredito muito no que o outro fala, né? E quanto mais envolto em grupos eu tiver, mais eu vou estar vivenciando essa fé convencional aqui. Aí eu poderia parar aqui, né? Porque o nosso estágio é da criança e da adolescência, mas ele traz também o estágio 4, que é dos 21 aos 35 anos, que é essa fé individual,
indutivo-reflexiva, tá? Que ela vai trazer um sistema explícito de significados, então vai começar aí nesse estágio a tradução de significados conceituais, né? E a gente vai, então, tendo a capacidade de refletir criticamente sobre a identidade eu e a minha referência ideologia, tá? Então, entre os 21 e os 35 anos, a gente começa a conceber isso de uma forma muito individual, própria. Depois, a fé conjuntiva, que vai dos 35 aos 60, que é aquela fé que já traz significados, né, que vão além do que pode ser racionalmente afirmado, traz muita experiência, né, religiosa. Uma vez eu ouvi uma palestra de uma querida lá do Distrito Federal, eu esqueci o nome dela agora, mas ela falava assim, que quando você conta da experiência religiosa, é como você contar, né, descrever um mar, e você conta das belezas, conta dos peixes que você via ali, dos, das belezas naturais mesmo, mas apesar do meu relato, né, ser rico em detalhes e vocês conseguirem imaginar o tanto que é belo, é muito diferente de um mergulho, né? Então, essa fase vai trazer aí esse nível mais profundo. E o estágio 6, que é uma fé universalizante, é, ele já fala que essa fé ela é um pouco difícil, né, de chegar, que não é raro de se chegar nessa fé, porque é como se você permitisse, né, se engajar, gastar para a transformação da realidade atual em direção a uma realidade transcendente, tá? Então, ele coloca que isso aqui é mais raro e ele pontua que isso vai ser dos 60 em diante. Quais são as principais evidências que a gente tem hoje em pesquisas sobre os desfechos entre a religiosidade, a espiritualidade e a saúde? A gente sabe que aumenta bem-estar psicológico, satisfação com a vida, felicidade, afetos positivos, a moral fica elevada e tem maior expectativa de vida, tá? Tem vários outros resultados, tá? Muitos outros. Principalmente na saúde física também, tem muitos desfechos. E tem queda aí da depressão, do suicídio, do consumo de álcool e drogas, também do transtorno bipolar. Inclusive, é a pesquisa aí do André que falou para vocês no início do dia de hoje, tá? Mas poucos estudos investigam a associação na infância, tá bom? A gente tem uma carência de estudos que investigam essa associação na infância. Quais são os principais efeitos negativos da religiosidade e espiritualidade na saúde? Quando o paciente, né, apresenta um coping religioso espiritual negativo, então ele acredita que Deus é mau, né, que ele não se preocupa com ele, e quando ele tem conflitos entre a crença religiosa e o tratamento, né, como se o tratamento fosse contra o que a religião postula, né, não, não posso tomar medicamento porque Deus é poderoso para me curar, tá? Então, nesse sentido, a gente percebe um efeito negativo da religiosidade e espiritualidade. Já tem várias coisas que a gente pode fazer para atuar, né? E aí eu vou falar um pouquinho lá no final da importância, o Jean já falou, né? Da importância da gente trazer isso para a nossa prática clínica, né? Justamente porque a gente precisa atuar aqui, já que tem efeito negativo para a saúde, porque a gente quer a promoção de saúde, né? Então, a gente precisa se atentar a esses dois pontos principais. Aí já contei para vocês, né, por que a gente deve abordar, porque a prevalência é gigante, né? Os dados em crianças e adolescentes, né, em outros dados nacionais, também apontam índices parecidos, 81% da população brasileira, né, considera a religião e espiritualidade, a religião como muito importante como importante ou muito importante em suas vidas. 0,8% colocaram que não acreditam em Deus e menos de 14% se declaram sem religião. Esses dados são do Datafolha, tá? E do projeto do Juventude e Prevenção da Violência. A religiosidade e a espiritualidade, né? Ela é importante também por quê? Porque é atividade social, gente, 35%, lembra que eu mostrei para vocês? Não obrigatória, mais frequentada pela população adolescente brasileira. Então, tirando escola, né, que eles obrigatoriamente têm que ir, né, é a atividade mais frequentada. 1/3 dos adolescentes frequentam comunidades religiosas mais de uma vez por semana. Isso é mais frequente que ir ao shopping ou à balada, por exemplo, tá? Então, é a atividade social mais utilizada pela população jovem brasileira.
Nos estudos em saúde mental com crianças e adolescentes, a gente sabe já que a saúde mental ela é responsável por grande parte da morbidade e mortalidade entre jovens com idades de 10 a 19 anos. A depressão e o suicídio estão entre as principais causas, né, de incapacidade e óbito entre os adolescentes. E a gente estima que a prevalência global dos transtornos mentais na população de crianças e adolescentes seja na faixa de 15%. Alguns estudos no Brasil apontam 10% entre crianças e 16,3% em adolescentes. E a gente quer promover saúde, né? Então, vamos entender sobre religiosidade e espiritualidade também, né? Não é só isso, mas também. Esse estudo é da Mirna Weissman, né, e alguns outros colegas, é um estudo muito bom, onde eles investigam, né, a associação dos pais e da religiosidade dos filhos com a ideação suicida dos filhos, tá? E a importância religiosa para os filhos foi associada ao menor risco de comportamento suicida. O comportamento religioso também foi associado ao menor risco de comportamento suicida, mas a importância religiosa dos pais, para os pais, foi associada ao menor risco de comportamento de suicídio para os filhos. Isso aqui foi, assim, muito importante. Então, assim, se o pai considerou a religião como importante, o filho tem menos chance de ter comportamentos suicidas. E essa associação foi independente de depressão dos pais, estado civil e ideação suicida dos pais, tá? Esse também aqui é um estudo do Alexandre Rezende, aqui do NUPS, com alguns colegas, né? O Alexandre também está, e foi feita uma pesquisa com 531 adolescentes, né, jovens internados, tá? E o envolvimento religioso durante a infância e adolescência foram correlacionados a menor frequência no início do consumo de drogas antes dos 18 anos e menos desejo, principalmente entre as idades de 15 e 17 anos. Então, aqui a gente traz que esse envolvimento religioso trouxe um fator de proteção, né, para o consumo de drogas. Esse aqui é o melhor estudo, né, que nós temos hoje, é do Tyler Van Der Wille. Ele traz, assim, vários desfechos correlacionando frequência religiosa e práticas religiosas espirituais. E aqui, olha, quando eu coloco para vocês aqui, ó, menos, quando a pessoa faz, né, menos de uma vez por semana na frequência religiosa, ela tem pior uso de fumo, né? Pior consumo de cigarro, pior consumo de álcool, a maconha, drogas, uso de outras substâncias, né? Mistura de substâncias e comportamentos sexuais, tá? Quando aqui eu coloco mais de uma vez por semana, né, no serviço religioso, a gente percebe que aumenta a satisfação com a vida, os afetos positivos, aumenta a frequência de voluntariado, senso de missão, perdão a outros, aumenta, aqui cai, né, os sintomas depressivos, cai também o uso, o fumo, né, a possibilidade de fumo, de drogas, já falei isso daqui. Aqui também, quando vai, né, mais de uma vez por semana, a gente tem aqui, ó, satisfação com a vida, afetos positivos, progressão emocional, né? Frequência de voluntariado, enfim. Aqui também mostrando que a oração e a meditação também caem, né? A questão do fumo, da droga, da bebida, do comportamento com vários parceiros sexuais, tá? E eu tive o privilégio, né, de fazer uma pesquisa aqui em Juiz de Fora, ela está em andamento ainda. Nós investigamos 275 crianças e pais do 6º ano do fundamental, e nós encontramos que a religiosidade ela está associada à felicidade das crianças e adolescentes, que a frequência religiosa também se relaciona com a felicidade. Crianças que não sentem a presença de Deus em sua vida têm 90% menor chance de ser felizes se comparadas com aquelas que sentem a presença de Deus todos os dias. E crianças que nunca fazem orações antes da refeição, olha só, uma coisa boba, né? Tem um Wordization de 0,22, ou seja, 80% quase menos chance de ser feliz se comparada com aquelas que fazem oração antes das refeições diariamente. Aqui eu trouxe a tabela para vocês, né? Nós usamos a escala da BMRS e tem uma questão lá que pergunta: você sente o amor de Deus diretamente por meio de outros? Quem pontuou nunca tem 91% menos chance
do que aqueles que pontuam muitas vezes ao dia, tá? Então, sentir o amor de Deus corresponde a... Quando a pessoa não sente, né, corresponde a 91% menos chance de ser feliz. Olha só como isso é importante, né? Com relação à frequência de orações e agradecimentos, também já falei lá naquele balãozinho lá, né? A frequência com que participa de atividades religiosas, olha, 0,23, ou seja, 77% de chance de ser menos feliz, né, do que as pessoas que vão mais de uma vez por semana. Quem se considerou nem um pouco religiosa também teve valor significativo, olha, 0,22, e nem um pouco espiritualizada também. Nós perguntamos também sobre o que é Deus para eles, né? Deixamos eles escreverem, e a maioria pontuou Deus como algo de maior importância, amor, cuidado, responsável por sentimentos positivos, Pai, Criador, força, Salvador, controla todas as coisas, Rei, justiça, pessoa, homem, amigo, espírito divino, figura inventada. Olha só, figura inventada, apenas 2 colocaram, 0,8%. Não respondeu, foi indiferente, não acredita, 1,4%. Então, de 276 crianças, apenas 6 responderam como algo negativo. O que é religião para você, né? Eles colocaram como algo importante, crença, fé, igreja, Deus, prática, grupos. Não responderam, 13 não responderam, e agora aqui ficou tampadinho aqui para mim, ó, o que está embaixo aqui em cima do outros. Mas outros a gente colocou que não entrou em nenhuma categoria acima, tá? Foi muito interessante a parte qualitativa. E essa pesquisa que nós fizemos aqui, a gente também coletou dados de estilos parentais, porque a gente imaginava que se a pessoa tem uma prática religiosa elevada, né, ela pode desenvolver um melhor estilo parental, e isso pode impactar a saúde, e não deu correlação, tá? Estilo parental não media a felicidade com o envolvimento religioso e espiritual, assim como lá naquele estudo primeiro da Mirna Weissman, né, que a importância religiosa para os pais correspondeu a menos ideação suicida nos filhos, independente dos fatores no meio do caminho ali, né, como status conjugal, sintomas depressivos dos pais, tá? Então a gente percebe que tem um impacto aí bem interessante realmente. O processo de saúde e doença, a gente sabe, né, que ele é um modelo biopsico-socioespiritual, então fatores patogênicos e salutogênicos estão presentes na nossa vida diariamente, e essa balança ela precisa ser equilibrada, né? Então, nós precisamos conhecer todos os fatores que pontuam em salutogênese e em patogênese, né? Quando a gente vai fazer a anamnese do nosso paciente. Inclusive, na terceira edição do livro da Judith Beck agora, né, que saiu esse ano, ela acrescenta, né, nas práticas da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental, você coletar as crenças que são adaptativas do paciente, né? Porque isso vai pontuar na recuperação daquilo que está causando o adoecimento, tá? Então, a gente já percebe os desfechos de saúde conhecendo, né, todos os lados que interferem aí nos efeitos para a saúde, e por que não, então, coletar essa história na prática clínica, né, psicológica, médica, né? Nós investigamos tudo quando o paciente vem contar a história dele para a gente, né? A gente pergunta o que ele não conta, que é muito importante para nós, a gente precisa perguntar, né? Isso pode ser de uma maneira muito leve, né? Enfim, a gente pode trazer isso de forma muito natural, e se ele tiver alguma questão ali, de forma muito natural também, ele vai nos contar, né? Ou vai abrir uma porta para que futuramente ele conte, já que a gente demonstrou preocupação até com isso, né? Então, com tantos desfechos positivos em saúde, nós precisamos considerar os aspectos e a crença do paciente em relação a tudo, e também a religiosidade e espiritualidade na anamnese. É preciso investigar por quê? Porque o coping religioso negativo, ele pode afetar negativamente a saúde mental de crianças e adolescentes. Sim, tá? As crianças e adolescentes vão começando a estruturar a sua prática, as suas crenças, e se em algum momento, né, elas tiveram aí um conflito religioso, ou a família teve com a igreja, enfim, com líderes de referência, isso vai afetar a saúde emocional dela, tá? Pode
ter impacto positivo, né? Pode ser uma coisa que ela goste muito, que melhore, que deixe ela mais feliz, como a minha pesquisa demonstrou, ou pode ter um impacto negativo no caso do paciente. A gente precisa saber. A minha abordagem é sempre centrada na pessoa, tá? Então, como conclusão aqui, eu vou colocar para vocês. A gente sabe que é um assunto muito importante para a população brasileira, né? Nos mais variados momentos de uma conversa, assim, rapidinho, quantas vezes a gente fala em Deus, né? Quantas vezes a gente fala, não, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, se Deus quiser, né? Por que não, então, entender que isso é importante para a população? E pode ser alvo de afinidade ou desacordo para cada um de nós. A gente também tem as nossas crenças, né? E a gente precisa conhecer aquilo que está dentro de nós também, porque isso pode ser um entrave ali no nosso movimento de aceitação disso. Mas nós precisamos aceitar a relevância do tema e a importância que ele tem para a saúde e também a importância que ele tem na estrutura do sujeito e focar a nossa atenção nas crenças e estruturas cognitivas do paciente, tá? É muito importante, como o Jean trouxe, receber treinamento para essa abordagem, para a gente trabalhar com leveza e sentir que a gente está fazendo a coisa certa, né? A formação faz todo sentido aí. Para isso, né, a Associação Brasileira de Psiquiatria publicou recentemente um position statement sobre a importância da RE na pesquisa, no ensino e na prática clínica. Eu super recomendo a leitura, tá? É muito importante a gente conhecer sobre isso. E também tem um artigo meu e da Márcia aqui na HU Revista, que o Jean também falou para vocês, que traz aí a espiritualidade da criança e adolescente na prática clínica, tá bom? Vou agradecer aqui a minha participação, o convite mais uma vez, eu espero ter ajudado, né, de alguma forma. Deixo aqui o contato do NUPES para vocês, o canal do NUPES no YouTube também tem muitos conteúdos importantes, relevantes, tá, para quem tem interesse no tema, e a gente está à disposição de vocês para conversar. Professora Vivian, muito, muito obrigada mesmo pela sua participação. Realmente uma temática muito ampla, muito interessante, fascinante mesmo. Vou passar para as perguntas, né? Tiveram várias perguntinhas aqui. Começando, o Antônio perguntou: boa noite, professora. Como proceder na abordagem da espiritualidade em situações que a espiritualidade do adolescente diverge da sua família? Isso é muito comum, né? É muito comum. Às vezes o adolescente tem uma educação até ali e chega naquela fase que ele vai começar a se individualizar, né? Ele começa a questionar. E às vezes isso gera um padrão de ansiedade, né? Porque os pais acabam não apoiando, né? Às vezes o adolescente não encontra lugar na família para falar sobre as suas questões também, né? E a gente, enquanto pais, é muito importante também. Não sei aí quem está me ouvindo, né? Às vezes você é pai, você é mãe, a gente precisa dar lugar, né, para que haja espaço para divergência, né, para expressão de opinião. A gente só consegue mediar, a gente só consegue ajudar se a gente está disposto a ouvir, né? Quando a gente tem concepções de verdades absolutas, a gente fecha a porta, né? Fala, não converso com você não, porque você está errado, eu estou certa, então não tem caminho, né? E aí isso se fecha. Como a gente está trabalhando com adolescente, né, no caso da pergunta do Antônio aí, é importante, na devolutiva para a família, a gente levar, né, o quanto isso está impactando a saúde mental do nosso paciente e o quanto que essa discussão seria apropriada, né, se a família se amoldasse. Lógico que o nosso paciente é o adolescente e enquanto ali naquela dualidade com ele, a gente vai acolher, né, o que está sendo conflituoso para ele, o procedimento, e vamos, na minha abordagem, né, que é a psicologia, não sei qual é a abordagem do Antônio, a gente vai deixar ele falar sobre isso. Às vezes o paciente precisa falar disso, né? Eu já tive uma paciente que trazia sempre a temática religiosa para sessões, porque era ponto de confronto na família, né? Então ela precisava falar do que ela discordava, né? Do que ela foi na igreja e ouviu e que não entrava na cabeça dela de forma alguma e aquilo ficava reverberando ali dentro e aparecia muito na terapia. Então, por isso que a gente tem que recolher, né, a nossa percepção do que é importante, não é importante, né? Porque às vezes eu acho importante, eu vou dar lugar para isso. Se eu não acho importante, eu vou falar, não, vamos falar então de outras coisas. Tá bom, já entendi que você não tem aceitação da sua prática religiosa na sua família, mas vamos falar do que interessa. Não, aquilo ali interessa para ela naquele momento, né? E a gente precisa dar espaço para isso no nosso acolhimento
clínico também. Com certeza. A Lu Rosas perguntou: Vivian, na sua percepção, por que os estudos sobre religiosidade, espiritualidade e saúde têm tão pouca representatividade na psicologia? Então, eu acho, daquelas, né? Ai, gente, pontos polêmicos. Eu penso que a psicologia, por muito tempo, ela, aqui no Brasil principalmente, né, ela se pautou na psicanálise, né? E para Freud, essa é um ponto de fraqueza, né? Então, por que a gente vai estudar uma coisa que é ponto de fraqueza, né? Então, não tinha muito lugar na psicologia. Hoje a gente já sabe com evidências. Eu tenho falado muito com os meus alunos isso, né? A psicologia está mudando, tá? Assim como a saúde hoje está pautada em evidência, né? Todos os tratamentos de saúde, principalmente das doenças mais sérias, né? A gente já vai lá logo nos guidelines e procura qual que é a evidência aqui para esse problema, né, e tal. A psicologia também está assim, né? O paciente vem para terapia e ele está querendo resultado, tá? E a religiosidade e espiritualidade, ela tem papel fundante nas crenças nucleares, né, que a gente estuda na psicologia, na terapia cognitivo-comportamental. Então, se ela é fundante e eu tenho desestrutura na minha fundação, o que acontece com o sujeito que está estabelecido em cima dessa estrutura que está craquelada? Ele está todo estremecido, né? Eu preciso cuidar da minha estrutura. Se eu não cuidar da estrutura, eu não vou ter melhora na saúde para ele, tá? Então, a gente precisa investigar. É um ponto de investigação. Pode ser que o paciente não tenha assim, problema nenhum nesse cenário na vida dele, tá? Mas é uma coisa que azeita ali a nossa formação humana, né? Tem pacientes que é tão arraigado a postura religiosa com ele, que se você tirar a religião, ele se afastar da religião, ele tem dificuldades até de descrever quem ele é, de tão profundo que é isso, né? Agora, a dúvida da Yara. Boa noite. E quando o paciente se considera agnóstico ou não quer conversar sobre o tema, mas você sabe que poderia ajudá-lo de alguma forma, há outra maneira de abordar a questão? Então, Yara, o tempo é do paciente, né? O tempo é dele. Não adianta a gente ficar forçando, o paciente vai embora, tá? O paciente vai embora. Se ele não quer falar, ele não está pronto para falar, não adianta você. Às vezes a gente já sabe, fala, nossa, se ele tocasse nesse ponto, né? Às vezes tem uma negação de Deus ali muito grande e tá negando porque tem importância, ou tá ferido, né? Porque se fosse realmente ateu, né? Não questionasse a existência, ele não estaria brigando com aquilo dali, mas ele não está pronto para ver aquilo dali ainda, tá? E a gente não pode conduzir, a gente acompanha, né, o processo, mas o motorista é o paciente, tá? Se ele não está pronto para ver aquilo, em outro momento ele vai abordar com você, se você deu abertura para aquilo em algum momento da sessão. Por isso que na anamnese, você perguntando, né, pode até ressaltar, falar, olha, estou perguntando, às vezes a pessoa fala, por que você está perguntando isso, né? Aí você pode falar, estou perguntando porque as pesquisas trazem evidências fortes de que a religiosidade e a espiritualidade têm impactos na saúde. Então, me interessa saber, você faz algum tipo de frequência semanal, você faz orações, você faz qual fé você professa ou não professa nenhuma, só para eu entender, né? E aí o paciente vai encontrar abertura ali. Se em algum momento, no transcorrer do processo, ele sentir necessidade, ele vai voltar e vai trazer aquilo para você. Você pode ficar tranquila que volta. Volta a religiosidade e a espiritualidade, volta outros temas também, né? E por isso que é importante a gente fazer uma boa anamnese, uma boa acolhida. Isso mesmo. Então, acho que foram essas as dúvidas. A gente agradece muito mesmo sua participação, professora. Sinta-se à vontade para retornar sempre, a senhora está mais convidada. Ah, que delícia. Obrigada, viu? E é isso. Agora eu vou passar a palavra para a Chantal, que ela vai fazer nossos sorteios. Tá, joia. Um beijo. Beijo, beijo. Fique com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.